Olá, criançada, tudo bem com vocês? Espero que sim. Vamos à nossa aula de ciências? Ciências, aula de número 2. Hoje é dia 15 de fevereiro de 2021, segunda-feira. Hoje nós vamos começar a trabalhar cadeia alimentar, tá bom? O que é uma cadeia alimentar? Vamos ver isso aí. O que os seres vivos retiram do ambiente, eles devolvem. Tem sido assim desde o início da vida da Terra, que é um ciclo eterno, que chamamos de cadeia alimentar. Então, é através da cadeia alimentar que a energia vai sendo transferida de um ser vivo para o outro, através da alimentação. Os componentes da cadeia alimentar são: bom, vamos primeiro ver o que é um ser vivo. Ser vivo, todo ser vivo, ele tem que nascer, crescer, se desenvolver e morrer, tá? Então, portanto, as plantas são seres vivos. Nós vimos que as plantas são seres vivos porque elas nascem, elas crescem, se desenvolvem e morrem. Nós vimos também que os animais são seres vivos, tá? Todo tipo de animal. Por quê? Porque eles nascem, eles crescem, se desenvolvem e morrem. Vimos que as algas são seres vivos e vimos outro ser vivo também. Alguém lembra? Além das plantas, dos animais e das algas, dos seres humanos, quais são seres vivos também? Os fungos e as bactérias. Muito bem. Hoje nós vamos estudar sobre cadeia alimentar. O que é cadeia alimentar, professora? Cadeia alimentar é a transferência de energia de um ser vivo para o outro. E como isso acontece? Bom, vamos ver na próxima tela. Toda cadeia alimentar começa com um produtor. Produtor é aquele que produz o seu próprio alimento. É aquele que cresce com a ajuda dos elementos da natureza, mas sozinho, tá bom? Que ele adquire a energia sozinho. A energia, olhe, como uma planta produz energia? Através da fotossíntese. A fotossíntese vocês já sabem o que é, né? A fotossíntese, para produzir a fotossíntese, um produtor precisa da energia do sol. Ele precisa também da chuva, da água, no caso, né? Além do sol e da chuva, ele adquire do ar o seu. Além do sol, da energia solar e da água, ele também necessita, para fazer o processo da fotossíntese, do CO2. Ele absorve da natureza o CO2 do ar. E absorvendo esse CO2, ele produzindo essa fotossíntese, ele nos fornece o oxigênio, que é o gás carbônico. Com esses três elementos, ele pode soltar o oxigênio para o ar. Ele deixa o ambiente limpinho, nos dando possibilidade de respirar um ar puro, tá? Por isso que é muito importante a árvore, mas aqui nós estamos vendo que ela produz o seu próprio alimento, ou seja, ela cresce através dos elementos da natureza, ela é um produtor. Mas uma cadeia alimentar, depois de um produtor, tem alguém que come essa plantinha. Vamos imaginar que não fosse uma árvore, que fosse uma planta.
tá certo? Então, a planta também, todas as plantas precisam da fotossíntese para nascer, crescer, se desenvolver e então morrer, tá bom? E essa planta, ela alimenta alguém, ela dá energia para alguém. Ela dá energia para muitos animaizinhos. Mas nesse caso, eu escolhi o gafanhoto. Tá certo? O gafanhoto come o quê? As plantinhas. E quem será que se alimenta do gafanhoto? Ah, mas antes disso, o gafanhoto, como ele só come plantas, ele é um herbívoro. Herbívoro. O que é herbívoro, professora? Só come plantas e vegetais. Tá certo? Ok? Aí, alguém se alimenta desse gafanhoto. O sapo. O sapo come o gafanhoto. E quem será que come o sapo? A cobra come sapo, não come? Pois é. Nossa, professora, e quem será que come essa cobra? Essa cobra é comida pelos decompositores, ou seja, os fungos e as bactérias, porque sobram os restos mortais dela na terra e através dos fungos e bactérias que tem no solo, eles eliminam, eles tratam de eliminar toda a cobra, tá certo? Eles comem tudo, não sobrando nada, porque a cobra é orgânica. Mas, professora, se é um ciclo, o que acontece depois? Os fungos e bactérias fertilizam o solo, deixam o solo bom para plantar novamente, tá? Então, isso é uma cadeia alimentar, onde um produz alimento para o outro. Vamos melhor isso aí. Nós temos aqui um produtor, que é uma árvore, tá? Eu coloquei uma árvore, mas poderia ser qualquer planta. A árvore, neste caso, ela é um produtor, porque como vocês já viram, produz o seu próprio alimento. Daí nós temos um consumidor primário, porque ele consome esse produto. Daí, ele é o primário, ele é um herbívoro. Daí nós temos um consumidor secundário, que é o sapo. O sapo, ele é secundário porque ele é carnívoro. Ele come o gafanhoto, tá? Ele é o segundo, né, na cadeia. Ele não come plantas, ele come carne, tá certo? Daí nós temos a cobra, que é um consumidor terciário. Por que terciário? É só ver, ó. 1, 2, 3. Primário é o gafanhoto, secundário é o sapo e terciário é a cobra. Ok? Daí nós temos os decompositores, que são aqueles que decompõem o organismo que restou no solo. Então, sobrou o resto de algum alimento, os decompositores, que são os fungos e as bactérias, vão lá e comem tudo, deixando tudo limpinho e fertilizando a terra. E se a terra fica fértil, o que acontece? Posso plantar de novo e ela vai crescer de novo, vai servir de alimento de novo para um consumidor primário, que servirá para o consumidor secundário e toda vez a mesma coisa, formando um ciclo, tá? Uma cadeia alimentar. Bom, agora que vocês já viram um pouquinho lá, já sabem assim, ó, descrever os produtores, que no caso aqui são os vegetais, seres que fabricam o seu próprio alimento através da fotossíntese, sendo nesse caso as plantas terrestres e aquáticas, como vocês já viram. Os consumidores, eles podem ser primários, secundários e terciários. Eles são os animais que obtêm sua energia comendo outros seres vivos, como plantas ou outros animais, pois não realizam a fotossíntese, sendo, portanto, incapazes de fabricarem seus próprios alimentos,
Ou seja, nós, seres humanos, somos consumidores, tá? E somos carnívoros. Existe também na cadeia, como vocês já viram, os decompositores, que apesar da importância, nem sempre é fácil observar os decompositores, pois na sua maioria ela é formada por seres microscópicos, ou seja, não podem ser vistos a olho nu, sem nenhum objeto, como as bactérias e os fungos, são seres decompositores, ou seja, se alimentam de matéria morta. Agora vamos ver aqui, ó. Nós vemos que os produtores, eles produzem o seu próprio alimento. Daí, ó, os produtores produzem seu próprio alimento. Os consumidores primários, eles geralmente se alimentam dos produtores. Os consumidores secundários se alimentam dos consumidores primários. Os terciários dos secundários e, por fim, quando o leãozinho aí morre, os decompositores vêm e fazem nham, come tudo, deixando a terra fértil para que possa novamente ser plantada outra plantinha, tá certo? Para começar o ciclo todo. Agora, o que vocês vão fazer? Responder essas perguntinhas. O que é cadeia alimentar? Vocês têm duas opções aqui: produção do próprio alimento pelos seres vivos, ou é um ciclo de transferência de energia. Vocês viram, crianças, que tem produtores aí que não produzem o seu próprio alimento, tá? Tem consumidores que não produzem o seu próprio alimento, tá? Então, ó, produção do próprio alimento, só o produtor produz o próprio alimento, mas numa cadeia alimentar não tem só o produtor, tem outros também, né? Tem os consumidores, tá? 2. Em uma cadeia alimentar, os produtores são, ó, vejam bem, produtores. Ó, produtor produz. Ele produz seu próprio alimento. Então, será que são os carnívoros, os herbívoros ou os vegetais? Plantas e vegetais, tá? 3. Como são chamados os que se alimentam de outros seres? Será que é o que produz o alimento? Será que é o consumidor? Eles consomem outros seres vivos, não é? Então, apesar que os decompositores também, mas eles geralmente se alimentam de matéria orgânica morta. Então, os que se alimentam, número 4, os que se alimentam de animais, que é carne, e vegetais mortos, são os, ó, eles estão como? Eles estão mortos. Será que são aqueles que produzem o alimento? Será que são aqueles que consomem o produtor? Ou aqueles decompositores? Então, espero que tenham entendido e até a semana que vem.